Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um G-Terapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje, dando sequência no vídeo de segunda, de terça, de hoje de manhã, vou contar as minhas experiências com a catarse. Sim, hoje eu vou contar as experiências que eu tive consciente de que eu realmente estava passando pela catarse. Como que pra mim foi a catarse? Como que eu lidei com elas? Porque surgem muitas dúvidas e nada melhor do que a gente experienciar da gente contar aquilo que nós experienciamos. A primeira vez que eu identifiquei a catarse, que eu passei por um processo de catarse na minha vida, eu vou contar alguns exemplos. Foi ouvindo o vídeo da Beth Russo, Reconexão com a Fonte da Abundância do Eu Sou. Gente, esse vídeo eu vou deixar nos cards e vou deixar nos comentários desse vídeo aqui também, tá bom? Fixado para vocês assistirem depois. Esse vídeo, para mim, ele foi tão importante porque eu escutei ele por 3 meses e eu chorava todas as vezes. Porque esse vídeo, ele fala muito do eu sou. Eu sou a abundância, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a saúde, eu sou a realização, eu sou o sucesso. Ou seja, fala muito disso. E eu, Gisele, sempre fui uma pessoa de não acreditar em mim. De dizer que eu era feia, que eu era pobre, que eu era horrível, que a minha vida era difícil, que Deus me abandonou, que a minha vida era sacrifício. Eu me odiava. Eu não falava palavras de amor pra mim. E esse vídeo, ele traz muito isso à tona. O quem você é. O eu sou dentro de você, que é a essência divina, que é Deus em você. Simples assim. Então, a minha primeira experiência da catarse foi ouvindo esse vídeo. Beleza, suavão. Ganhei o curso da Beth Russo, que se chama O Imã do Dinheiro. Dentro desse curso tem o módulo do perdão. E aí, mais uma vez, eu experienciei com intensidade a catarse em relação ao perdão, né? A gratidão, enfim, eu experienciei isso, fiz os exercícios e ali foi bem intenso, de choro, sabe? De sentir o meu corpo, foi tudo bem, bem mágico, bem bonitinho, bem abençoado, beleza. Depois que eu fiz esse curso, aí eu experienciei a catarse de uma forma muito mais intensa. Quando eu entendi o perdão, né, que ele não era só pro outro, ele era mais para mim do que pro outro, eu sentia necessidade de fazer o Ho'oponopono mágico no nome das pessoas que haviam me agredido na infância, porque eu já contei para vocês que eu sofri abuso sexual infantil em algumas etapas da minha vida, e eu sentia necessidade de fazer. Só que eu lutei um pouco contra isso. Eu falava, cara, eu tô no processo de despertar, tô no processo de limpeza, então eu vou ter que fazer o Ho'oponopono no nome dessas pessoas? Jura mesmo que eu vou ter que fazer o Ho'oponopono no nome dessas pessoas? Eu falando comigo mesmo, beleza. Aí um belo dia eu levantei e falei, então tá, eu sentia muito forte isso, vou fazer, beleza. Só que eu tinha medo. Por quê? Eu vivi 39 anos da minha vida com esse trauma aqui enraizado, bem forte dentro de mim, bem vivido ali, sabe? Aquela raiva, aquele ódio, porque eu queria acabar com a vida das pessoas que haviam feito coisas tão horríveis comigo, levando em conta que hoje eu sou mulher adulta, entendo e sei como que funciona o paranauê da situação. Enfim, e eu era uma criança, né? Começou quando eu tinha 5 anos. Beleza. Nesse dia eu falei pro Paulo, Paulo, eu tô sentindo que eu preciso fazer o Ho'oponopono no nome das pessoas que tinham feito as agressões comigo. Ele olhou pra minha cara e falou, tem certeza? Aí eu falei, tem. Tá bom. O que você quer que eu faça? Eu falei, só preciso da sua ajuda pra uma coisa. Ele, tá bom. Senta do meu lado e não fala nada. Você vai sentar do meu lado, eu vou encostar minha perna na tua e deixa que tudo que vai acontecer. Beleza. Eu já tava assim, né? Ai, meu Deus. Eu não sei se vai dar. Eu não sei se eu vou conseguir. Aquela angústia, aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquele nó que você fala, ai, socorro, acho que eu vou até o fim. Beleza. Paulo sentou do meu lado no sofá. Peguei minha japamala, que não era essa na época. Peguei minha japamala. Foi com a minha primeira japamala de madeira que eu tinha. Peguei minha japamala, sentei, respirei fundo. Divindade. Isso pensando mentalmente. Eu me abro agora para que a limpeza aconteça. Que ela aconteça com leveza, com tranquilidade, mas que eu realmente consiga tirar da minha vida todos esses traumas, mentalmente. Beleza? Peguei minha japamala, tava sentada ali do lado do Paulo, né? Respirei fundo, já comecei a suar frio. Respirei fundo, nossa, já começou daquele, né? Aquele desconforto, o ombro pesado. Falei, caraca, eu vou conseguir. Aí eu comecei. Fulano de tal. Mano, quando eu falei fulano de tal, as lágrimas já começaram.
E aí já veio aquele só dor. E aí já veio aquele calor. E aí já veio aquele desespero. E aí já que ele veio o medo. E aí já veio a angústia. E aí já veio, e aí já veio a dor. Aí já veio os traumas. Porque eu consegui lembrar de muita coisa que eu não lembrava. Não que eu quisesse, mas veio. E aí veio. Fulano de tal, abençoado, sinto muito, favor, perdoa, sou grato, eu te amo. Fulano de tal, abençoado, sinto muito, favor, perdoa, sou grato, eu te amo. Aí eu comecei. Fulano de tal, abençoado. E aquele choro. Eu tô ensinando agora, gente, mas foi intenso, que eu chorava. Que parecia que tinha alguém assim, segurando a minha garganta, porque eu não conseguia falar. Vocês não estão entendendo. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu não conseguia falar. E um choro, um choro. Eu molhei, eu tava de pijama, né? Eu molhei o meu pijama, a blusa que eu ia usar pra dormir, eu molhei, gente. E eu, aquele suado. E eu concentrada. Fulano de tal, pessoal, sinto muito. Eu não, tinha hora da voz não sair, mas eu falava, sinto muito. Aí o fulano de tal, pessoal. Fulano de tal, pessoal. Até eu conseguir fazer, gente, foi assim, um período, eu falo, eu vou colocar assim, dividido. Eu digo que eu falo que metade dele, vai, 50. Eu fiz 50 vezes no sofrimento, na porrada mesmo, ali no choro, na angústia, naquele. Que eu não vou conseguir. Eu tô levando na brincadeira, mas isso é bem sério. É só pra trazer leveza pra vocês. E aí, depois de um período, eu já comecei a sentir a voz saindo normal. Aí eu falava, fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, perdoa, sou grato, eu te amo. Fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, perdoa, sou grato, eu te amo. O corpo já começou a melhorar, o ombro já começou a ficar mais leve, a voz já estava saindo com naturalidade, o choro já não estava mais aquele choro que eu achava que eu não ia respirar, eu já tava respirando normal, e aí foi terminando, tudo bonitinho. Quando eu terminei, que eu falei a última vez, fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por nossa gratidão. Gente, eu tava numa vibe assim, tipo, suave. Lembrando, o meu Ho'oponopono de Gisele abençoado eu faço em 10 minutos, esse levou meia hora. Quando eu terminei, eu abri o olho, o Paulo tava assim, você tá bem? Aí eu tô. E, meu, é horrível te ver sofrer. Eu falei, eu sei, mas eu tô bem. Levantei, fui no banheiro, tomei meu banho e dormi. Sem pesadelo. Sem sentir gosto. Sem sentir cheiro. Sem sentir medo. Sem sentir nada. Em 39 anos, eu deitei e dormi assim, na paz. Acabou. De lá pra cá, não tive mais problemas. Mas aí o universo vem e te mostra que você, né? Se você se curou mesmo. Comecei a ver frequentemente essas pessoas. Porque não foi uma pessoa só. Comecei a ver frequentemente essas pessoas. Inclusive, uma delas ainda teve audácia. Que eu falo que a pessoa é bem audaciosa. Se você não fala que a pessoa fala contigo, ela é audaciosa. De olhar na minha cara. Passou por mim na rua. Boa tarde. Gente, eu não respondi. E continuei. Só que vocês não sabem. Quando eu via essas pessoas, foto, escutava na rua, eu travava assim. Aonde eu tava? Eu podia estar atravessando. Se eu escutasse, eu travava. Eu tava vendo alguma foto, eu não respirava. Era um medo, um negócio. Gente, essa pessoa passar por mim e falar, boa tarde, continua pleníssima, tava indo buscar meu filho na escola. Aí eu falei, cara, quando ele passou por mim, eu falei, não respondi, mas eu comigo, falei, meu, funcionou mesmo. Olha que louco isso, eu fiz uma vez o Ho'oponopono no nome das pessoas que fizeram o que fizeram comigo e eu me limpei. Gi, 39 anos você conseguiu fazer numa vez só? Fiz, gente. Por que que foi tão leve? Por que que foi leve, entre aspas, né? Por que que foi fácil? Não faço ideia, mas eu acho que... Eu não sei explicar, só sei que foi fácil. E a cura aconteceu, que eu passo pelas pessoas na rua, vejo foto, gente, eu não me abalo. Tanto que antigamente eu tava de moto, eu queria atropelar. Eu tava de carro, eu queria atropelar. Hoje não. Hoje eu consigo olhar para essas pessoas e desejar amor, desejar luz, já pedir perdão por todas as maldades que eu desejei para essa pessoa. Porque humanamente eles se identificaram muito com o lado negativo deles, mas espiritualmente eles são essência, assim como você é essência, assim como eu sou essência. Ok, esse foi mais um processo de catarse que eu experienciei na minha vida. Fora esses, eu tive muitos outros, muitos assim, intensos, não tão intensos, difíceis, não tão difíceis, mas agora eu vou falar de um bem pesado, que eu não tava conseguindo identificar.
Vou tentar resumir para esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu já contei um pouco dele aqui para vocês. Como vocês sabem, eu tinha um projeto, um sonho doido, que surgiu do nada, que não é do nada, que tem um porquê, de ir morar em Portugal. Então eu peguei a minha vida, 6 anos morando sozinha, eu, meu marido e meu filho, e doei, vendi e investi nesse projeto de ir embora para Portugal. Vim morar aqui na casa da minha sogra para continuar tirando os documentos, guardar mais dinheiro para que a gente pudesse ir morar em Portugal. Ok. Na semana que eu arrumei os meus documentos e o do Paulinho, que a gente ia dar entrada no passaporte, houve uma vírgulazinha no meio do caminho e eu não pude mais ir. Aí o bicho pegou, gente, porque aí eu me revoltei num nível que eu não sei explicar para vocês em palavras. Fiquei brava, fiquei irritada, fiquei chateada. Fiz uma carta para Deus, virada no giraia, porque eu tinha tido um sonho de... Eu me via lá, eu me vejo lá. Ou em Portugal ou em outro lugar. Mas eu me vejo fora do Brasil. Enfim, eu me via fora do Brasil e a oportunidade que eu achei que ia dar, deu ruim. Gente, eu fiquei muito possessa. Começou a aparecer feridas na minha mão. Busquei a medicação que eu já tinha tomado para alergia, só que eu, Gisele, sou a pessoa que se eu tomo aquela medicação, não é propaganda, mas se eu tomo aquela medicação Alegra, não dorme, eu desmaio. Eu durmo, qualquer medicação eu capoto. De alergia, eu desmaio. Eu já tinha tomado uma outra que já tinha feito efeito, só que me derruba. Então eu comprei essa medicação sozinha, assim, eu e o Paulo fomos na farmácia, o Paulo comprou pra mim, porque minha mão começou a abrir feridas muito, muito graves, assim. Aí abriu feridas na mão, abriu no meu peito, abriu no meu pé, abriu nas minhas pernas. Gente, ficou horrível algumas partes do meu corpo, que tem vídeos aqui, que se vocês lembrarem dos vídeos anteriores, a minha mão tava bem aberta. Ok, bem assim. Não fez efeito. E eu ruim, mas eu muito ruim. Aí, no meio desse processo, uma cliente, uma amiga, me ligou porque ela queria uma ajuda para uma questão familiar que ela precisava resolver. E aí, eu conversando com ela, falei, olha, desculpa, eu tô com a minha voz bem dopada, porque eu tomei uma medicação de alergia e tal. Aí ela, Gi, eu lembro que no meio dos meus estudos, gente, eu estudo pra caraca, tá? Mas a gente esquece, porque eu sou humana. Eu não sou uma máquina, então eu esqueço das coisas. No meio dos meus estudos, eu lembro, eu acho que alergia a alguma coisa é resistência. Eu, vou pesquisar sobre isso mais ainda. Aí fui, peguei os meus cadernos, já tinha feito anotação sobre isso, pesquisei mais vídeos, pesquisei mais textos e entendi que eu estava resistindo ao fato de ficar aqui na minha sogra. Beleza? Mas o meu corpo já estava lesionado há um mês, ok? Eu estava resistindo ao fato de aceitar a mudança. Identifiquei que era uma resistência minha. Beleza. Fiz o Ho'oponopono, aliviou, mas ainda tava aqui. Falei, cara, eu já tava errada, porque com 3 dias eu deveria ter procurado médico e eu não procurei. Só que o que eu me apeguei? Há 15 anos atrás eu experienciei essa mesma lesão. A diferença é que ela ficou só na mão, e no pé, e na perna. Nas partes mais quentes, ela não pegou. Dessa vez ela pegou o corpo inteiro. Tanto que tinha marca aqui assim, agora já não tem mais. Beleza. Então tá, eu já experienciei isso há 15 anos atrás, mas por que eu tô experienciando isso agora? Eu não tava conseguindo identificar. O universo e eu lá no espiritual, assinei um contrato com uma amiga minha, que é a Marcela, que ela também é terapeuta, de que nessa nossa jornada temporariamente humana, eu ia me encontrar com ela, né? Beleza, a gente se encontrou, ela me chamou pra fazer um trabalho com ela, e aí quando eu cheguei lá, que a gente ia fazer esse trabalho, eu falei, não, vamos fazer isso daqui assim, assim, assim. Beleza? Beleza. Aí eu comecei a cuidar dela como terapeuta. Simples, mas a minha mão aberta. Ajudei ela, começou o processo de cura dela, de limpeza dela, porque terapeuta também precisa de ajuda, somos humanos, ok? Comecei a cuidar dela, ajuda dela, nananana, chegou a minha vez. Gi, agora vamos cuidar de você, tá bom? Tá bom, você permite? Permito. Mas, tipo, na minha cabeça, eu já sabia que isso daqui era rejeição. Era rejeição, desculpa. Eu já sabia que isso daqui era mudança, eu tava resistindo à mudança e eu ainda lutei muito, gente, pra conseguir entender que, tipo, hoje eu moro aqui e tá tudo bem. E ainda tenho o sonho de ter minha casa. Ok. Estou lá com a Marcela conversando, tarará, tarará, tarará. Aí ela identificou. Gi, isso que você tá experienciando, de você ir no médico, buscar ajuda, tá certinho. Mas a causa, resistência. Tem algo a mais, tá de brincadeira. Você não tá conseguindo enxergar? Não.
Pegou lá uma folha. Posso te passar um floral? Eu tinha resistência a tomar floral. Como eu já falei pra vocês isso. Porque pra mim, floral era remédio. Mesmo estudando florais, plantas, ervas, eu sabia que não era um remédio. Eu tinha resistência, ok? Sou humana. Não sou falha. Tenho esse paranoia também. É natural. Beleza. Aí ela foi começar a fazer os questionários, família, pai, mãe, e identificamos a rejeição. A rejeição. Hoje eu falo da rejeição com naturalidade, mas cada vez que eu falo, essa palavra me dá um ódio, uma raiva, que sabe o negócio, falar, cara, eu não conseguia enxergar isso, eu não estava enxergando. E o meu corpo cada vez piorando mais. Fui na médica, fiz a biópsia, ela ficou preocupada porque a ferida que abriu, a lesão que abriu, ela era parceira do câncer, então ela se preocupou um pouco, mas a gente fez a biópsia, não foi câncer, foi uma dermatite de não sei o que, não sei o que, não sei o que, crônica. E eu falei para ela, mas como que isso é crônico se eu nunca tive? Quer dizer, eu tive 15 anos atrás, depois parou. O meu emocional estava muito machucado, muito ferido, porque a rejeição, ela vem muito antes, né? O meu pai não queria me ter. Minha mãe acabou engravidando, que também não queria me ter. Aí, pronto. Então, eu fui rejeitada antes mesmo de eu ser gerada. Beleza. Fui gerada, nasci, minha mãe teve que vir pra cá, meu pai escolheu não acompanhar ela, respeito, normal, tudo bem, mas eu me sentia rejeitada da parte dele. Beleza? Porque ele poderia acompanhar o meu crescimento e ele não quis. Sim, meu povo, normal, acontece isso. Ok. Só que eu tinha problemas com a minha mãe. Minha mãe era muito os meus irmãos, aquele amor todo. E eu sempre, se você não melhorar, eu vou te pôr na rua. Se você não melhorar, você vai embora. Se você melhorar, sempre assim, sabe? Não tinha beijo, não tinha abraço. Era muito com os meus irmãos e não tinha nada comigo. Então era rejeição. Então eu lutava pra ter a atenção que eu acabava que não tinha. Então eu me sentia rejeitada e excluída. Consequentemente, levei isso pra vida. Muito forte. Beleza? Só que no processo de despertar, no processo do Ho'oponopono, no processo de olhar pra mim, as coisas vão vindo à tona gradativamente. Bacana. Vocês viram que eu fico me balançando, é que eu sou muito agitada, né? Enfim. As coisas vão vindo à tona, vão vindo pra fora. Eu conheci meu pai, eu já contei pra vocês, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês assistirem também. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quando foi... Eu mudei pra cá em novembro. Quando foi em outubro do ano passado, eu, meu irmão, de um pai só, né? Aí o meu irmão queria conhecer meu pai. E o meu pai disse não. Pronto, acabou comigo. Ali eu briguei com meu irmão, porque o meu irmão disse que eu tava defendendo meu pai. Na verdade não era nada disso. Enfim, questões familiares, porque todo mundo tem problema na família, ok? Beleza. Só que eu não identifiquei que o ato do meu pai em relação ao meu irmão mexeu comigo. Minha mão não estava aberta o ano passado, em novembro. Ela abriu em julho. Junho, julho ela começou a abrir. Acho que foi julho. Junho, julho ela começou a abrir. Porque foi na época da resistência que eu entendi que eu não ia mais embora para Portugal. Só que junto com a resistência veio a rejeição e eu não identifiquei. Porque o fato de eu não ir para Portugal, houve uma situação que eu me senti rejeitada. Cara, olha que louco isso! Houve uma situação que eu me senti rejeitada, ou seja, a rejeição veio com força. E eu não consegui identificar, fazer Ho'oponopono pra mudança, fazer Ho'oponopono pra resistência, fazer Ho'oponopono pra mim, principalmente pra mim. Eu faço muito no meu nome, mas quando é alguma coisa muito forte, eu costumo fazer no nome daquele sintoma, daquele sentimento, daquela emoção que eu tô sentindo ali na hora. Beleza! Fui na médica, tomei medicação, fui na Marcela, comecei a fazer o acompanhamento do floral, olhando e entendendo a rejeição, aí eu fazia o Ho'oponopono para rejeição, além de fazer o meu nome, fazia para rejeição. E aí foi aliviando os sintomas, a mão foi secando, foi ficando mais tranquila, o meu corpo já cicatrizou, tomei a medicação alinhada com a médica, que eu demorei para ir, que eu errei, não faça isso. Eu demorei para ir na médica, mas eu fui, então eu alinhei o floral, a medicação, corticoide, Ho'oponopono. Meu corpo ficou lindo, maravilhoso. Sim, gente, Aí a gente identificou que eu consegui eliminar a rejeição da minha vida. Consegui. Só que eu tive consequências. Eu demorei muito tempo para ir no profissional. E aí essa lesão, que era para ter sido uma coisa simples, acabou que virou crônica. Pois é, gente. Por isso que eu falo para as pessoas que fazem acompanhamento comigo. Experienciou a catarse? Quanto tempo dura, Gi? Que eu já vou deixar vocês vão assistir esse vídeo quarta-feira e num dos vídeos dessa semana eu vou falar sobre isso. Quanto tempo dura uma catarse? Eu falo para as pessoas de 3 a 5 dias. Dor de cabeça, sono,
excesso de enjoo, dor de barriga, lesões no corpo, procura um médico. Procura um médico. Por quê? O teu físico é um reflexo do teu emocional. A rejeição, para mim, ela era tão forte, tão poderosa, que o meu corpo estourou inteiro. Gente, inteiro. E tinha parte, o meu corpo, minha mão minava, meu pé minava, partes do meu corpo minava líquido, secreção, pus. De tão forte que era a rejeição que eu experienciei na minha vida por 40 e... Quantos anos eu tenho? 41 anos, que foi agora que eu identifiquei esse sentimento. Quando ela veio junto com a resistência de não ficar aqui, mas foi um bololô só. Foi uma porrada tão grande no meu físico, que jogou no meu emocional, que afetou meu físico. Mas eu não fui no médico. Por eu ficar junho, julho, agosto, setembro, outubro, eu fui procurar um profissional em outubro. Já era tarde demais, entendeu? Então hoje eu estou sofrendo as consequências por eu não ter procurado um especialista para cuidar do físico. Conversando com uma outra amiga minha, também terapeuta, que cuida de mim, que eu cuido dela, que eu ajudo ela, que ela me ajuda, que a gente é parceira, identificamos que eu realmente curei a rejeição. Porque não me incomoda mais, não sabe, não me abala mais. Só que ainda tem resquícios dela. Porque quando há alguma situação que eu me sinto rejeitada, minha mão grita. Mas por que ela grita se você curou, Gi? Porque o físico está muito machucado. Então eu estou novamente agora procurando um outro profissional, porque eu não gostei de uma determinada situação que a outra médica, ela disse, você vai ser assim. Eu falei, não vou não, eu vou dar um jeito de curar isso, eu não nasci assim. Eu não sou doente, eu estou doente porque eu negligenciei o meu físico. Então agora eu vou cuidar, eu vou correr atrás. Eu não vou ficar assim, eu não aceito essa situação, eu não quero ela pra mim, eu não vou ficar com ela, eu vou mudar. Enfim. Então hoje eu tô procurando um outro especialista, mas eu entendi que a rejeição, ela, no meu caso, Gisele, ela foi muito forte. Então a porrada que eu senti de algumas ações de algumas pessoas, de eu me sentir tão rejeitada, tão, sabe assim, nada, tão pequenininha, ela veio muito forte no meu físico. Por eu não procurar um médico, hoje eu sofro as consequências, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente vai se permitindo. Então, hoje eu falo da rejeição com naturalidade, mas eu já cheguei a passar mal de falar desse sentimento. Hoje não. Mas lembrando, por eu ter vivido ela com tanta intensidade, ainda tem resquícios. Então eu continuo fazendo o meu processo terapêutico, continuo fazendo Ho'oponopono e estou procurando um outro dermatologista para que eu possa melhorar e ter uma qualidade de vida mais tranquila, né? Sempre alinhado. Então hoje eu quis dar esses exemplos para vocês porque a gente vai até um determinado período sozinho. A gente pode sim procurar ajuda médica. A gente pode sim permitir se sentir frágil, mas nunca desistir da gente, né? Eu confesso que tinha dias antes de eu identificar a rejeição, de eu falar, cara, tô fazendo Ho'oponopono, tô me permitindo, tô olhando pra mim, sabe? Faço meditação e minha mão tá desse jeito. E eu falava, o que eu não tô identificando? O universo, Deus, centelha, essência, o que eu não tô conseguindo identificar? Se eu já tive processos de cura muito mais intensos, que nem no caso do abuso e outras coisas que eu experienciei na minha vida, por que eu não tô conseguindo identificar? Tem alguma coisa errada no meu emocional que eu não tô conseguindo identificar e meu corpo físico tá gritando dessa maneira. O que eu não tô conseguindo identificar? Eu pedi, o universo veio, me colocou Marcela, me colocou Vanessa, ok, identifiquei, comecei a cura. Mas ele foi muito forte. Porque a rejeição de um amigo, de um namorado, de um trabalho, tu consegue lidar com um pouco de naturalidade quando você entende que, aquilo não é pra você. Só que a rejeição de pai e de mãe, ela é muito forte. E o fato do teu trabalho você ter sido rejeitado numa amizade ou num relacionamento, ela é resquício do que você foi rejeitado lá na sua infância. Então, a minha infância, a rejeição que eu vivi, ela ficou muito forte em mim, mas eu não estava identificando. Por isso que precisamos pedir ajuda, por isso que precisamos olhar para dentro de nós. Como eu falei, até um determinado período eu fiz tudo sozinha. Eu despertei, eu acordei, eu comecei a meditar, eu entendi que eu era essência, eu entendi que eu era a pessoa mais importante da minha vida, eu entendi que eu tinha que me amar. Eu fui até um período sozinha. Só que chega uma hora que a gente não consegue enxergar mais. E aí a gente precisa de ajuda. Então peça ajuda. Procura um terapeuta, eu tô aqui, tem as minhas amigas que você pode ver na rede social,
Vou deixar novamente aqui nesse comentário desse vídeo o Instagram da Marcela, o Instagram da Vanessa, o YouTube da Vanessa. Elas também são terapeutas e elas também podem te ajudar. Então não tenta fazer tudo sozinho. Vai até onde dá. Viu que você tá, sabe, batendo? Porque eu fui até um determinado período e eu não conseguia passar dessa barreira. A partir do momento que eu baixei a resistência e pedi ajuda, eu comecei a fluir. Então eu consegui limpar a rejeição, beleza, tá ótimo. Mas agora eu tô cuidando do físico, porque foi um sentimento muito mais pesado, muito mais forte do que o abuso que eu sofri. Vocês viram que diferença? Por isso que não tem como falar, mas pra mim foi mais leve, pra mim foi mais fácil. Não tem um leve e um fácil. Cada um sabe a dor daquilo que viveu. Cada um sabe a dor daquilo que experienciou. E cada um vai viver de uma forma. O importante é você se permitir entender que tudo que você está experienciando na sua vida é para tua expansão, para tua evolução e para o teu crescimento. Então, eu quis deixar os meus exemplos de catarse aqui para vocês entenderem que existem momentos que você vai experienciar de catarse na sua vida que elas vão ser mais leves. Em contrapartida, se você não olhar para o todo, no geral, porque é o que eu falo para as pessoas, eu olho para você no todo. Eu identifico áreas que precisam ser limpas, mas eu limpo o todo. É um pacotão. Que nem eu falei, o meu emocional tava zoado, refletiu no meu físico, eu não fui cuidar. Tava preocupada com o emocional. E o físico fica onde? Na fila do pão? Então eu quis falar desses meus exemplos hoje para que você tire toda a crença limitante de que a catarse é rápida, que ela pode ser, mas de 3 a 5 dias, já sabe, procura o médico. A catarse não causa dor, causa um pouco de dor se você não olha pra você de verdade. A catarse você não precisa fazer sozinho, você pode pedir ajuda para que você não passe esse processo sozinho. E a catarse é um processo natural. A partir do momento que eu entendi que eu sou essência, que eu sou centelha, que eu posso me permitir me curar, eu vou transformando tudo aquilo que não condiz com a essência divina que eu sou. Porque eu sou, assim como você, o amor, a paz, a saúde, a realização, o sucesso, tudo de bom.com, tá bom? E por que é importante eu olhar para mim? Por que é importante eu buscar a ajuda de um terapeuta, de um médico clínico geral, de um dermatologista? Por que é importante eu me preservar, eu me amar e eu me priorizar? Assim como por que é importante você se priorizar, você pedir ajuda, você se amar e você se colocar em primeiro lugar. Bom, primeiro, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, seja como o sol, levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo. Segundo, a vida acontece através de você. Então, se você quer uma vida transformada, se você quer uma vida curada, se você quer uma vida feliz, o que você tem que fazer? Limpar da sua vida, pedir ajuda, olhar para dentro de você, priorizar quem é você e entender que cada processo é para a sua evolução, para o seu crescimento e para a sua expansão. Você não está aqui para ser infeliz, muito pelo contrário. Você está aqui porque você é um ser espiritual vivendo uma jornada temporariamente humana e você veio nessa vida para ser feliz. Simples assim, tá bom? Gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, o que você faz? Curte, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer jogar oráculo comigo, quer fazer terapia comigo, chama aqui no WhatsApp do Giterapia, que o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer pra te ajudar, tá bom? Esse foi o nosso videozinho bem longo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde, a essência que habita em você. Lembre-se, a vida deve e pode sim ser leve, fácil e feliz, porque você é a pessoa mais importante da sua vida.